Amém, queridos. Vamos então à palavra do Senhor. Nós estamos seguindo aqui um treinamento dentro do livro Autoridade sobre as Trevas. Ele é um guia prático. Você pode ver aí a capa do livro. É um guia prático de libertação e batalha espiritual. Estamos já chegando quase ao fim. Hoje eu vou falar sobre 3 tipos de ataques malignos das trevas. Você vai entender exatamente. Muita gente me pergunta assim: pastor, como é que eu sei que o problema é natural, se é um problema emocional, se é um problema espiritual? Você vai entender hoje como é que isso funciona. Então eu vou mostrar, são 3 áreas de ataque maligno contra a vida da pessoa, e na semana que vem eu quero ensinar você a expulsar, a libertar os cativos, como fazer em casos de possessão demoníaca, como você deve agir nos casos de opressão, enfim. Eu quero ensinar você na semana que vem. Hoje, então, vou preparar esse terreno para que você entenda e aprenda a discernir. Aliás, eu estou terminando um livro sobre discernimento espiritual que vai abençoar a sua vida. Eu falo sobre como você mapear, como você investigar, como você fazer uma sondagem para descobrir que tipo ou aonde o espírito imundo está escondido na sua vida ou na vida de alguém. Vai abençoar profundamente a sua vida. Um livro sobre discernimento espiritual, assim, é uma revelação que Deus me deu pelo Espírito Santo, que vai abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar então sobre 3 tipos de ataque espiritual, ou 3 tipos de prisões espirituais que a gente vai enfrentar o inimigo. Então existe um tríplice ataque maligno. Em 1 Pedro 5,8, é um texto muito famoso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Nós sabemos que Satanás é uma figura periférica, ele não tem centralidade. Eu já expliquei aqui isso durante o nosso treinamento. Ele anda ao derredor, ele não tem influência, a não ser que haja uma possibilidade de infiltração na vida da pessoa. E ele ataca através de 3... ele tem 3 maneiras de atacar: a tentação, a opressão e a possessão. Você sabe que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não vá além do que a Escritura diz. Você deve ficar assim rigorosamente dentro da palavra de Deus. Nós, dentro da visão batista, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e eu trabalho em cima da Bíblia. Eu não fico inventando, eu apenas somo as experiências, e hoje eu vou te dar muitas experiências que eu tive, para que você possa discernir o tipo de ataque que você está vivendo ou que alguém está vivendo. Então, a partir de agora, você pode curtir. Quando você curte uma mensagem do canal, você está dizendo para o YouTube que ele pode mandar essa mensagem para muita gente, e essa mensagem vai abençoar muita gente. E quando você compartilha, você multiplica isso. Então, faça isso, você que já segue a gente, você que já é inscrito no canal. Você vai lá, clica no sininho que você vai sempre receber as mensagens. Nós temos colocado mensagens segundas, quartas e sextas para abençoar a sua vida. Vamos lá. O primeiro ataque é a tentação. Tiago 1, de 14 a 15, vai dizer: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Por que Jesus foi tentado no deserto? Por que Satanás é chamado de o grande tentador? Por que Eva foi tentada com Adão? Porque quando você é tentado, existe uma maneira muito sutil da tentação funcionar na vida do ser humano. A tentação só opera em nós naquilo que nós temos falta, naquilo que pode nos agradar. Quando você tem falta, que tipo de pessoa cai nas ciladas financeiras, nos embustes econômicos, nos negócios falidos? Por quê? Porque ele tem uma necessidade financeira, ele está passando por uma crise financeira. Então, quando você tem fome, aqui o diabo vai dizer: transforma essa pedra em pão. Ou seja, o desejo da tentação, aliás, a tentação desperta o desejo para algo saboroso e que você tem necessidade. Cada um é tentado pela própria cobiça, é aquilo que você tem
falta. Aquilo que você cobiça é aquilo que falta na sua vida. E a tentação arrasta, a tentação seduz você, e a tentação gerando a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte. O pecado que te afasta de Deus. Quando nós estamos em pecado, nós estamos separados do Pai. Quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos em pecados e delitos. E é isso. Então, esse é o perigo da tentação. A tentação, então, é uma ação ardilosa que visa iludir, enganar e levar ao erro pela astúcia. Pessoas que são sociopatas, pessoas que são psicopatas, eles atraem as suas vítimas com muita sedução. O psicopata, ele é sim um grande, é uma pessoa charmosa, é um homem, uma mulher charmoso, que te atrai, que te ilude, que te engana. Muitas pessoas dizem assim: pastor, o meu marido não era assim quando a gente se conheceu, quando a gente namorou, e agora ele se transformou num monstro, ele é outra pessoa. O nome disso é sedução, que a tentação produz. A partir da conquista da confiança, é uma espécie de cilada, de prisão. Quando o salmista diz: ele me livrará do laço do passarinheiro, ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, você estando com Deus, Deus te livrará dessas tentações. A pessoa seduzida cai num ponto cego, perde as suas faculdades emocionais, volitivas e racionais, ela vai viver debaixo de vai ficar obcecada por aquilo que está tentando ela. Tem muitas pessoas, você pode responder você mesmo, né? Fala assim: pastor, eu já fui num shopping, já fui numa loja e comprei uma roupa que eu nunca usei. Isso significa que você foi tentado, não só comprou por impulso, mas você foi tentado, você foi agradado, os teus olhos enxergaram. Você lembra de Eva? Ela olhou o fruto e falou assim: esse fruto é bom, vai me dar conhecimento, e eu vou ser como Deus. A tentação te engana, a tentação constrói uma fantasia, sequestra o juízo para saciar, como eu já disse, apetites. A tentação, ela diz assim: isso que você vai ganhar é bom. A tentação diz que o pecado, viver em pecado é melhor do que viver com Deus. A tentação diz assim: não, mas com Deus você não pode nada, com Deus tudo é proibido, com Deus ele não quer que você seja feliz, vem para cá, aqui você vai experimentar delícias e prazeres que Deus não permite. Então a tentação, ela visa isso, é um encantamento que lança o seduzido no universo atrativo, e ele faz perder a pessoa, perder a noção da realidade de valores eternos. Você pode dizer para a pessoa que está tentando: cara, você vai para o inferno, você vai destruir a tua vida, você vai massacrar teus filhos, você vai perder todo o seu dinheiro. A pessoa, quando está seduzida e tentada, o único objetivo dele é justamente aquilo que está sendo tentado. Você vai dizer para alguém que é viciado, interessante isso, como é que o vício, ele opera com algumas colunas, né? A ansiedade, o desejo do prazer imediato e a sedução. Você vai dizer para a pessoa: não bebe, não fuma, mas aquele desejo que ronda em volta dela, ao redor dela, é como uma atração, é como um anzol que entra na boca, que prende, que entra na carne da pessoa e arrasta ele para onde? Para esse lugar onde ela ignora os valores eternos. Ele vai dizer: não, eu quero ser feliz aqui, o céu pode esperar. Eu quero ser feliz agora e depois eu vejo como é que vai ficar. Ele acha que o prazer que ele vai ter hoje aqui é maior do que qualquer coisa que Deus tenha para ele. Interessante como é que Deus diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu e a mente humana não pode entender, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe algo, existe uma promessa, muito de um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, onde Deus preparou lugar para a gente, em que nós vamos para esse lugar, mas a tentação faz você esquecer da eternidade para você pensar no agora. O objeto do desejo acaba sendo a única realidade satisfatória e se torna uma obsessão ou uma opressão. Então preste atenção aqui.
A tentação é o passo inicial para uma pessoa ser oprimida espiritualmente. Pastor, eu estou passando por uma opressão. Você vai ver que a opressão, ela é uma arma, é uma segunda arma satânica, e a gente chama ela também de quê? De obsessão. E algumas religiões falam assim, o fulano está com espírito obsessor, ou seja, ele está sofrendo uma tentação que se tornou uma opressão. Então, essa é a segunda arma de Satanás. A primeira tentação, a segunda é a opressão espiritual. Eclesiastes 7,7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Em Juízes 6,2, os midianitas oprimiam Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. A opressão enfraquece a pessoa. Uma pessoa oprimida, ela não suporta, ela não quer ler, ela não quer orar, ela não quer buscar a Deus, ela se sente menor do que ela é, a autoestima dela é jogada no lixo, no ralo, ela perde a consciência da identidade vencedora. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas a opressão, preste atenção nisso, a opressão faz o sábio ficar louco. Você fala, rapaz, onde você botou a tua cabeça? Pessoas que são assim, que têm dons extraordinários do Senhor, se sentem como ninguém. E elas acabam se escondendo daquilo que são, passam a ter medo, são oprimidas. Aqui diz que os midianitas oprimiam Israel e lançavam eles aonde? Dentro de prisões, de cavernas espirituais. A pessoa fica dentro de um buraco. A opressão é um termo que significa uma pressão que é feita de fora para dentro, também pode ser chamada de obsessão, ou seja, o oprimido, ele não está possuído por um espírito imundo. O espírito imundo está em volta dele, arrasando, dando sugestões, intimidando a vida da pessoa. Enfraquece o homem sob sua influência e começa a tornar ele tolerante ao pecado. Preste atenção nisso. Nesse ataque maligno pode sufocar uma pessoa, uma comunidade ou uma nação. Israel sofreu opressão, sabe quando? Pega o livro de Lamentações, depois do livro de Jeremias, leia, você vai ver uma nação oprimida, uma nação deprimida, uma nação sem esperança. É isso que é o livro de Lamentações. Nós lemos aqui em Juízes capítulo 6, capítulo 7, essa história dos midianitas que fizeram com que o povo de Israel se tornasse o quê? Fugitivo. Se você pegar 1 Samuel capítulo 17, quando Golias, ele afronta o exército de Israel, a Bíblia diz, ele fixava uma afronta, significa o seguinte, essa ameaça fez com que todos fugissem. É isso que a opressão faz. Faz com que pessoas se sintam reprimidas, humilhadas, desanimadas para a vida, com uma postura resignada em relação às derrotas pessoais. Você quer ver um sintoma de que a pessoa está oprimida? Ela fala assim, para mim não tem mais jeito. Esse é um sintoma de uma pessoa oprimida, quando ela não tem mais fé, não tem mais esperança. Além disso, a opressão acorrenta a pessoa numa vida sem nenhum sentido, paralisando a ponto dela se esconder em cavernas espirituais. Uma pessoa oprimida não quer vir para a igreja. Escute isso. Uma pessoa oprimida, ela não tem mais no coração dela, ela não é mais desafiada a se aproximar de Deus. Ela começa a achar que Deus não gosta dela, que Deus está punindo ela, que Deus está bravo com ela, e é tudo a mentira da opressão. A opressão apavora, com medo paralisante, impede a pessoa de ter uma vida vitoriosa, assedia pensamentos e busca exercer influência na mente de todos os seres humanos, exclusiva do crente. Tem um livro muito bom, chamado, e eu vou ministrar sobre isso ainda esse ano, sobre a batalha espiritual na mente, como o inimigo usa das suas palavras. Você pensa que o diabo não fala? O diabo fala e é um tagarela. O diabo falou com Jesus, o diabo tentou Jesus no deserto, o diabo usou boca de sacerdote para tentar Jesus na cruz. Desce daí, desce do teu propósito. Usou a boca de ladrão que estava do lado dele, quando diz assim, salva-te a ti, a nós também. Então o inimigo, ele trava uma batalha onde? Na mente. E aqui é a opressão espiritual que está operando na vida dessa pessoa. A opressão
atinge qualquer área da vida e pode ser o passo imediatamente anterior à possessão. Se uma pessoa sucumbe à opressão, ela pode ficar possuída. Eu vou explicar para vocês na semana que vem como lidar na prática com pessoas que estão oprimidas, com pessoas que estão tentadas, com pessoas que estão possuídas. E a possessão, então, é o terceiro ataque maligno. Antes disso, vamos ver os sintomas comuns da opressão. Esses são sintomas comuns de pessoas que estão sofrendo opressão espiritual. Mania de perseguição. A pessoa tem medo de ir à igreja, ela tem um medo, ela tem um pavor, ela não quer aproximação com o pastor, ela tem ciúme, ela gera ciúme entre crentes e líderes do mesmo ministério, ódio, ressentimento. Quando você prega a palavra de Deus, a pessoa tem dor de cabeça, ela sente assim pontadas, como se uma faca, como se uma agulha estivesse entrando na cabeça dela. É comum. A pessoa vem para a igreja, chega na porta da igreja, ela cria uma confusão, uma briga com o filho, com a esposa, com o sogro, e ele vai embora. Não quero mais saber disso. Ele vai embora e ele arrasa a família inteira. Preste atenção, isso não é sua esposa e não é seu marido, é um ataque opressor sobre a sua vida, sobre a vida daquele que se ama, às vezes é teu filho. Pensamentos blasfemos contra o pregador e a pregação. A pessoa está sentada no culto, está ouvindo a mensagem e fala assim: não acredita nele, não acredita na palavra dele, esse pastor é mentiroso, ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo. Existe uma voz dizendo assim: ele está querendo te enganar. Isso é opressão espiritual. Pensamentos homicidas, sonhos aterrorizadores, dor aguda sem razão no abdômen ou na cabeça. Eu expliquei. Quando a pessoa sente dor na barriga, você está orando por ela. Eu vou falar um pouquinho na semana que vem sobre orar com imposição de mãos, para você entender como é que faz isso. Quando a pessoa sente aqui uma dor na barriga, a barriga treme, existem outros sintomas que podem ser acompanhados. Ela nasceu de um ventre onde a mãe dela abortou, ou então ela mesma abortou, ela derramou o sangue inocente no ventre, e o ventre se tornou um sepulcro. Ela comeu algum tipo de comida consagrada, em rituais ocultistas, ela foi lá, bebeu água com sangue, cachaça com sangue, comida de encruzilhadas, são chamados pactos. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia vai dizer: você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Tudo são pactos que manifestam com dores no estômago, com dores no ventre ou com dores também na cabeça. Arrepios repentinos ou calor avassalador no corpo. A pessoa fala: pastor, eu quero tirar a roupa. É muito interessante isso. Eu quero dizer para você, em alguns casos, é por isso que eu ensino que pastor só pode fazer libertação com mulher se tiver com a esposa dele do lado. E mulher só pode fazer libertação com homem se estiver com o marido ou com alguém do lado. Não se faz libertação sozinho. Jesus manda os discípulos irem de 2 em 2. Tem muita gente que é desonesta, tem muita gente que se diz machão. Faça o que a Bíblia manda você fazer. Jesus diz: vão de 2 em 2, anunciem a chegada do reino dos céus, expulsem demônios, purifiquem leprosos, curem os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, querido, preste atenção nisso, obedeça ao Senhor se você quer ser um libertador. Ainda mais sintomas comuns da opressão: sonolência extrema ao se ouvir coisas espirituais, como escutar um sermão ou ler a Bíblia. Tem gente que vai ler a Bíblia de noite depois de um dia de esgotamento. Aí vai ter sono mesmo, não é só com a Bíblia, com qualquer livro. Agora, quando você acorda de manhã, você está desperto, e você teve uma noite boa, você vai ler a Bíblia e tem sono, aí tem provavelmente um ataque de opressão espiritual, audição de vozes na cabeça, ataques de demônios sexuais à noite. Gente, isso aqui é mais comum, as pessoas não confessam isso por vergonha ou por medo. Tem pessoas que estão dormindo e durante a noite são visitadas por espíritos de sensualidade. Eu já tratei de algumas pessoas assim. Esses espíritos abusam sexualmente, não é sonho não, querido. Eles abusam sexualmente das pessoas. Algumas pessoas apanham durante a noite. Não estou falando, não apanhou de uma pessoa, porque se apanhar de uma pessoa, vai na delegacia, querido, e dá queixa. Eu sou um pastor muito sério com isso.
Ah, bateu na mulher, eu vou te denunciar. Se você é ovelha minha e você bater covardemente da sua esposa, eu vou denunciar você na delegacia das mulheres. Eu vou lá, porque é um órgão competente de proteção da mulher. Agora, tem gente que está dormindo, não tem ninguém em casa, quarto trancado, e ela sofre não só um abuso ou uma molestação sexual, mas como violência sexual. Gente, isso não é brincadeira. E aí, você que talvez não tenha tanta experiência nessa área, e é gente que está dentro da igreja, que já levantou a mão, que já aceitou Jesus, que já foi batizada, que já está tempo e continua sofrendo com isso, precisa de socorro. Depressão persistente, mesmo após o uso de terapia medicamentosa, eu tenho uma mensagem sobre isso, algumas mensagens sobre isso no YouTube. Pensamentos autodestrutivos, automutilação, cortando debaixo do braço, na barriga, aqui na virilha, ou pensamentos de suicídio, desejo exagerado de vingança, falta de ânimo para viver, culpa irracional, audição de linguagens vulgares, palavrões, entre outros sinais. Isso aqui é tudo sintoma comum da opressão. Eu tenho um curso que eu ministro à distância, no curso.pastorlou.com, que eu curso sobre esse estágio de guerra espiritual. A gente aprofunda bem essa área aqui para ensinar a lidar com esse tipo de situação de opressão. E a terceira é a possessão espiritual, Lucas 4:3, 33 e 37. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bramou em alta voz. Jesus, ele aparece ministrando na vida das pessoas. Eu tenho ensinado aqui que 25% do ministério dele foi lidando com pessoas aprisionadas por espíritos imundos. E aqui está dizendo que havia um homem possesso de um espírito imundo dentro da igreja local. Não, estou dentro da igreja, ele não vem, querido. Você tem que entender uma coisa. O espírito imundo, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso e não encontra. Ele entra dentro das pessoas. Então, aqui esse espírito imundo possesso estava dentro de uma sinagoga e Jesus estava lá. O que é a possessão? A possessão opera de dentro para fora. Lembra que a opressão é de fora para dentro? Ele gira e volta. Na possessão é de dentro para fora, num sinal claro de que o diabo alcançou um grande domínio sobre a vida da pessoa. A possessão domina o ser humano com atitudes descontroladas, pode ser classificada por uma infestação singular ou múltipla. Aqui é interessante, né? A pessoa fica dominada e ela fica com uma atitude descontrolada. Por que você fez isso? Ele vai dizer, não sei. Não sei. Agora, o mais interessante é o seguinte, ela pode ser uma infestação singular ou múltipla. Pode ser só um demônio, ou pode ser um monte de demônios. Aprenda isso. O espírito imundo é um enganador. Ele vai dizer que é um, ele vai dizer que ele é um, vai dizer que são 70. É normal. Quantos vocês são aí? Nós somos 70, na verdade é um só. Então não acredite naquilo que ele diz. Você não pode conversar com o espírito imundo e nem dar voz para ele, nem pedir autorização, nem orientação dele. Jesus, ele dá a seguinte orientação para mim: cala-te e sai. Manda se calar e sair. Pastor, como é que eu vou saber se tem mais espíritos imundos? Semana que vem, no quarta-feira, você vai saber, eu vou te ensinar isso. Pode ser, são casos de pessoas que são manipuladas por entidades incorporadas, servem de canal de comunicação e expressão do diabo, criando dependência que só será interrompida por Jesus Cristo. Interessante que, em alguns casos de libertação, as pessoas nos buscam. Eu tenho tratado de pessoas, como o nosso tempo hoje, eu sou pastor de uma igreja, nosso tempo hoje é curto, o que a gente faz? A gente vai atendendo as pessoas que vão chegando. Você vai entender semana que vem, eu não atendo gente, eu posso até ir lá expulsar um demônio, mas eu não faço libertação de pessoas que não são batizadas, porque se você se envolver com libertação de pessoas que não têm Jesus, vão voltar 7 demônios piores, você vai destruir a vida dela.
Então ela tem que ter um compromisso com a igreja, ela tem que ter um compromisso com o Senhor Jesus, e primeiro ela tem que ser discipulada, porque senão o espírito imundo sai, se a casa estiver vazia, eles vão chamar 7 piores. Aprenda isso de uma vez por todas. Mas em diversas ocasiões eu estou tratando, manifesta um demônio, eu expulso, manifesta outro demônio, eu expulso, manifesta outro demônio, eu expulso, e aí, durante muitas situações, a pessoa está falando ali, e já não é mais ela, é um espírito imundo. Então, quando o espírito imundo possui, domina, ela fala coisas. Ela tem uma voz, isso pode acontecer, gente. Tem muita gente hoje que está na política, e que está envolvido com ritual de magia negra, que está envolvido com ritual de bruxaria, de feitiçaria, de ocultismo. Ele está dando voz para a nação, mas ele está falando quem está falando pela boca dele é um espírito imundo. E isso a Bíblia mostra. Isso a Bíblia conta. São pessoas que estão perto da gente e que estão cheias do espírito imundo. A Bíblia diz que Jesus olhou para Judas. Judas era um discípulo próximo a Jesus. Ele estava entre os 12. E no final ele vai dizer para Judas: Judas, Satanás encheu o teu coração. Você não está vendo ele babando, você não está vendo ele manifestando um Exu. Ele está falando, ele está comunicando coisas. É uma expressão de voz que sai, mas ele está o quê? Na verdade, possuído por um espírito imundo. Há 3 quadros de possessão, entenda isso. O primeiro é a perda total da consciência, a pessoa não guarda qualquer lembrança do processo de libertação. Comum. A pessoa vem no gabinete, você marca, ela vem, gente, você tem uma luta lá, trabalha, expulsa o demônio, aí no final você pergunta assim para ela: o que você lembra? Ela fala: não lembro de nada. Então, quer dizer, há uma possessão, ela é tão severa que a pessoa perde a consciência, ela fica inconsciente. Você sabe que a consciência, você pode acessar ela, ou você pode não acessar ela. Tem pessoas que depois de acidentes, elas ficam inconscientes. Elas sofrem todo tipo de machucado, e ela fala: você lembra? Não, não lembro. Existem aqueles casos que são híbridos. A pessoa tem memórias de algumas partes do processo. Então você está fazendo o processo de libertação, manifesta o espírito imundo, sai, entre um espírito imundo e vem outro, ele tem um acesso na sua memória, e ele lembra, ele fala coisas com você, e daqui a pouco vem outro espírito imundo, e tem aqueles casos em que a pessoa tem total consciência, porém em todos eles a pessoa perde a razão e as suas faculdades voluntárias. Tem um vídeo que eu preguei sobre o espírito de Jezabel, está no canal do YouTube. Esse espírito é interessante, que ele manipula politicamente dentro da igreja. Jezabel manifesta em homem ou em mulher, presta atenção nisso. Pode ser em homem, pode ser em mulher. E quando ele manifesta, ele, por trás dos bastidores da igreja, ele fala mal do pastor, ele fala mal da direção da igreja, ele sugere que o caminho que o pastor está andando é um caminho ruim. Agora, em todo tempo, ele quer manipular as pessoas. Esse espírito imundo, quando manifesta, a pessoa lembra de tudo. Já tratei algumas situações. A pessoa, no final, ela pergunta assim: o que você lembra? Eu lembro de tudo, pastor, quero te pedir perdão, porque ela chegou, jogou coisa do gabinete no chão, do gabinete pastoral no chão, tentou atacar alguém. Então tem pessoas que têm uma lembrança total, mas elas não têm controle sobre o corpo. E tem ainda nos casos de possessão. Nesse caso, a vítima é incapaz de separar a sua própria consciência da influência do demônio. Ela não sabe o que é dela, o que vem do demônio. Em caso de possessão demoníaca, toda ação física contra demônios só irá afetar a pessoa que é vítima das trevas. Presta atenção, não se briga com o endemoniado. Não, se ele vier para cima de você e você bater nele, você está afetando só aquele corpo, só aquela carne, é isso. Você não está tocando. A nossa luta não é contra pessoas, não é carne e sangue, é o espírito imundo. É por isso que você tem que ter uma voz de autoridade e dizer: está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Amarra essa mão, coloca para trás em nome de Jesus. Você tem que dar uma voz de autoridade. É pouca palavra e muita autoridade. É isso que você faz. Número 3. Demônios buscam hospedeiros humanos como qualquer parasita. Como piolhos ou vermes, eles são aproveitadores que se alimentam de quê, gente? Pecados e iniquidades. Então aí está a chave da liberdade. A pessoa ou tem um pecado secreto,
está escondido. Ou ela sofreu uma consagração na infância do papai, da mamãe, do titio, de quem cuidava. Eu tenho um caso muito interessante. Um filho de pais cristãos, evangélicos, de corte protestante, deixavam o filho com uma babá, e essa babá abusou sexualmente desse menino, consagrou ele aos ídolos, consagrou ele com charutos, com fumaça de charutos, com comidas consagradas. Esse homem, ele tinha um desvio imoral na vida dele, que só foi restaurado quando Jesus entrou de fato na vida dele. Só foi consertado quando Jesus entrou de fato na vida dele. Então, essa questão do discernimento espiritual, que eu tenho falado nesse livro, é a maneira inteligente como Deus vai revelar para você se algo está vindo de Deus, se algo está vindo do diabo. É muito comum muita gente ser enganada na igreja. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, Pedro recebe uma revelação de Deus. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse na hora: não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Ou seja, naquela hora ele trouxe uma profecia legítima de Deus. Você vê, isso foi, se eu não me engano, no capítulo 16, verso 13. No verso 22 do capítulo 16 de Mateus, Pedro diz para Jesus dizendo: não importa que eu vá para Jerusalém, que eu seja entregue às autoridades, que eu seja crucificado. Pedro diz: isso não vai acontecer contigo, de jeito nenhum isso vai acontecer. E ali Jesus tem outro discernimento espiritual e diz assim: para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas do alto, só das que são terrenas. Então você tem que saber o quê? Que o discernimento espiritual, ele vai ser provado pela verdade da Escritura Sagrada. Entendeu isso? Uma pessoa que está possuída por um espírito imundo, então, ela tem dentro dela o que, gente? Pecado. O espírito imundo não entra porque ele quer, ele entra porque encontra uma porta aberta. Sintomas que são comuns da possessão: após entrar e se instalar no corpo humano, estes demônios, que são parasitas, desenvolvem doenças e provocam uma série de danos e querem levar à morte. Espírito imundo que causa loucura, sim. Causa depressão, sim. Causa enfermidades nos órgãos, sim. Pode ser no coração, pode ser no rim, pode ser no fígado, pode ser na tireoide. Eu não estou dizendo que toda enfermidade... Olha que eu estou sendo claro para vocês. Existe enfermidade do corpo. Nós somos corpo, com sangue, com carne e com ossos. O apóstolo Paulo, quando ficou doente, ele falou assim: me traz Lucas, o médico amado. Quando Trófimo ficou doente, ele deixou Trófimo doente em Mileto. Eu estou falando que existem enfermidades que são espirituais. Se você ver Lucas capítulo 13, verso 10, você vai ver que havia uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. O inimigo é um grande sedutor, isso é importante, que tenta convencer o hospedeiro a convidar outros demônios a entrar. Aliás, quando a pessoa já serve aos espíritos imundos, ele vai dizer o seguinte: não, você tem que consagrar a sua filha, você tem que consagrar a sua herança também a mim, porque ele quer continuar dentro daquela família, o que a gente chama de espíritos familiares. E a Bíblia fala disso, de demônios familiares. Nós vamos pregar sobre isso também. Os espíritos malignos podem rir, ameaçar, chorar, implorar ou mentir. Então ele vai tentar desencorajar o libertador, ele vai aqui dizer: não, você não consegue, você é fraco demais, eu não vou sair, ela é minha. Ele é um mentiroso, ele já perdeu. Aliás, quando a manifestação acontece, é porque ele já perdeu o controle. Porque ele não vai querer ficar manifestando não, ele vai ficar bem escondidinho dentro da vida da pessoa. É isso que ele quer fazer. Ficar bem escondido ali, que nem uma barata escondida na escuridão. Quando você joga a luz, ele quer escapar. Então entenda isso, não acredite em nada. Em diversas ocasiões ele tenta enforcar-se com as mãos ou ferir-se com objetos pontiagudos. O ministério diabólico é matar, roubar e destruir. Aprenda isso. No final das contas, ele quer levar a pessoa à morte. Então, chama a pessoa de cavalo, chama a pessoa de aparelho, entendeu? Chama a si mesmo de guia. E ele vai tentar o que? Ele pode tentar sufocar. Nós tivemos esses tempos agora um caso assim muito singular, em que a pessoa se segurava aqui com uma das mãos e com a outra mão ela enfiou a mão todinha dentro da própria goela para sufocar a pessoa. Então são casos que você tem que aprender a lutar com isso. Há uma enormidade de outras formas de manifestação de possessão demoníaca: sonolência,
desmaios, simulações de epilepsia, violência, agressões ao ministrador e à própria vítima, risadas sinistras, choros, palavrões, acusações, rastejamentos, imitações de animais, surdez, mudez, cegueiras momentâneas ou prolongadas e gritos histéricos. Tudo isso aqui você vai achar que é um problema emocional. Não, ele está sonolento. Gente, a pessoa dorme em todos os cultos, todos os cultos. Ele está aqui, durante o louvor, ele está tranquilo, aí chega na hora do culto, ele dorme. Pode saber, tem espírito imundo operando ali. É só o pastor falar assim, abra a palavra do Senhor, ela dorme. Desmaios, a pessoa desmaia, está fazendo libertação, de repente a pessoa vai e desmaia. Eu já digo, pode sair daí que eu sei que você está aí. Porque eu não estou aqui tratando de um quadro clínico, a pessoa não veio buscar um hospital, ela já foi inclusive no hospital, não houve um diagnóstico médico. Aí quando você vai orar, manifesta uma epilepsia. Tem um espírito imundo, o nome dele é Omolu, ele manifesta simulando igualzinho uma epilepsia, igualzinho. Em nome de Jesus, sai! Aquele espírito imundo sai. Agora, pastor, existe a epilepsia clínica? Claro que existe. Você tem que tratar com um psiquiatra, você tem que tomar terapia medicamentosa, anticonvulsivo. Por quê? Uma questão é a questão diagnóstico médico, outra questão é espiritual. O que eu quero dizer é que o espírito imundo, ele simula uma enfermidade. Simulações de epilepsia, violência, agressões ao ministrador e à própria vítima, ela se autossoca. Eu tratei de uma senhora que era cega, mas cega sem um globo ocular. E quando o espírito imundo manifestou nela, ela dava murros na cara dela, como se fosse um boxeador. Ela dava o murro e virava a cara. A mão da pessoa se tornou violenta. Vou falar um pouquinho sobre isso semana que vem também. Rastejamentos, quando a pessoa rasteja, você pode já ter visto na tua igreja, esse é até um espírito imundo comum, né? É o cobra coral, enfim. Imitações de animais, a pessoa fica surda, e aí você tem que fazer um cone com a tua mão e colocar ali, dizer, sai em nome de Jesus. Mudez, a pessoa trava a boca, porque ela só vai ser liberta se ela confessar Jesus. Também vou ensinar semana que vem, você tem que fazer a pessoa confessar o nome de Jesus. Confessa que Jesus é o Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nenhuma pessoa que um espírito que confessa que Jesus é o Senhor e Salvador, que Jesus vem em carne, esse vem do Espírito de Deus, porque um demônio não confessa isso. Fala assim, diga que Jesus vem em carne. Ele não diz, ele trava a boca na hora. Cegueiras momentâneas, prolongadas, gritos histéricos, não se assuste com isso. O possesso tem aversão a tudo aquilo que é sagrado, tem repugnância por louvores e orações dirigidas a Deus. Fica especialmente revoltado quando citamos o nome de Jesus e lemos a palavra de Deus em voz audível. Olha, leia o Salmo 91, leia o Salmo 18. Gente, ele odeia o Salmo 18. O Salmo 18 fala da vitória do Senhor sobre as trevas. É isso aí. E mais sintomas comuns da possessão, aí existem reações inesperadas de violência, ou de ficarem nus, ou costuma ainda manifestar-se com palavrões, intimidações, blasfêmias, agressões físicas e reações furiosas. Então, esses são casos mais graves. Quando se fala de reações inesperadas de violência, se você ler Marcos 9 ou Mateus 17, a Bíblia diz que o espírito imundo lançou aquele menino, né? O sacudiu violentamente. Então, são experiências que você não precisa se assustar. Você vai aprender só a se acostumar só a lidar com isso. Ele vai falar coisas contra você, vai dizer que vai te destruir, que vai destruir tua família, que vai destruir tua vida, vai te deixar solitário, vai te empobrecer. Tudo mentira. Tudo mentira. Se você andar com Jesus Cristo, se você jogar fora teus ídolos, se você jogar fora tua iniquidade, tua imoralidade, andar com Jesus, ele não vai tocar em você, não vai tocar. Porque a Bíblia diz isso. Submeta-se a Deus, ou seja, obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Resista ao diabo e ele, vai fugir de você. Amém? Assim, gente? Então, ele fala palavrões, intimidações, ficam nus. Eu já em algumas oportunidades, ministrando, a pessoa tira a roupa na hora. Eu estava aí na igreja de um pastor, grande amigo meu, pastor Kleber, aí da igreja Jesus Cristo é o Poder, aí de Lins. Nós fomos tratar de uma pessoa, de um homem, e ele estava muito bem vestido, com casaco, com bota. Na hora que nós fomos orar por ele, gente,
Coisa assim de 1 minuto, 1 segundo e 2. Ele ficou nu de uma hora para outra. Então, entendam isso. Quem ministra na libertação, você vai orar sempre, no mínimo com 2 pessoas. Eu vou com o meu time de intercessão comigo. E os demônios podem se alojar em diversas partes do corpo, inclusive no sistema nervoso. Ah, pastor, fui orar aqui, ele ficou nervosinho. Se alojou no sistema nervoso. Mas quando ele manifesta com cegueira, ele está nos olhos. Quando ele manifesta com palavrões, a boca começa a falar maldições em outras línguas. Tem gente que acha que a pessoa está falando em língua estranha, está falando em mistério, foi batizada no Espírito Santo. Não é nada disso. Ela está amaldiçoando. Então você diz, cale-se em nome de Jesus. Você não pode deixar ele ter uma voz solta. Cala ele, fecha a boca da matraca daquele espírito imundo. Ele se aloja na mão, em só uma das mãos, enfim. Já vi manifestado da cintura para baixo, um caso muito grave de um menino que era viciado nesses jogos de card, de Yu-Gi-Oh!, de Magic, enfim, desses videogames de RPG. Aliás, estou preparando uma mensagem sobre isso, sobre videogame também, para que os pais fiquem atentos. Agora, existem sintomas que são comuns à opressão e à possessão, para a gente encerrar. Sintomas espirituais, então, são comuns aos dois, opressão e possessão. Audição de vozes, com batuques, cantigas, ameaças e palavrões. Impedimento para ler a Bíblia e orar. Dons mediúnicos. A pessoa sai da religiosidade ocultista, vem para dentro da igreja, mas continua operando nos mesmos dons. Ela diz, não, eu tenho terceiro olho aberto. Gente, isso é feitiçaria. Entenda isso. Que terceiro olho aberto? Quem na Bíblia tinha terceiro olho aberto? A pessoa fez a abertura de chakras lá no passado, e aqueles mesmos espíritos que entraram na vida dela continuam abrigando, tendo abrigo na vida dela. Essa pessoa tem que rejeitar isso, renunciar a isso tudo. Impedimentos para ler a Bíblia e orar, atração pelo ocultismo, sonolência dos cultos e perturbação no lar sem causa aparente. Também sintomas emocionais, pensamentos e sentimentos incontroláveis, desejos obsessivos, surtos de agressividade, quadros emocionais em que a psicoterapia não auxilia e compulsão para o sexo pervertido. Então, quer dizer, ela vai estar vivendo uma vida sexual pervertida e vai dizer, não, isso é amor. Isso é amor. Toda forma de amor vale a pena. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. E Ele disse, multiplicai e sede fecundos. O casamento é limite. Para quê? Para desejo sexual. É dentro do casamento. Pastor, o que eu posso fazer dentro do casamento? Aquilo que seu marido e sua esposa aprovam. Dentro do casamento. 1 Coríntios capítulo 7 diz, o corpo do homem não pertence ao homem, mas à mulher. E o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao homem. Coabitai com inteligência, com consentimento. Você não pode fazer o que tua mulher não quer, tua mulher não pode fazer aquilo que você não quer. Tem que haver consentimento dentro do casamento, mas o sexo é algo bom, é algo que Deus deu para ser celebrado dentro do casamento. E sexo tem que começar onde? No altar. Não dentro do carro, não no motel, não fora do casamento, é dentro do casamento. Aqui é interessante que a gente fala sobre quadros emocionais em que a psicoterapia não auxilia. Eu creio na ciência. A Bíblia diz que nos tempos do fim a ciência vai se multiplicar. Eu creio na ciência porque Deus deu para a gente, sabe o quê? Algo chamado cérebro. Colocou aqui uma massa branca e uma massa cinzenta para a gente pensar. E Deus tem usado homens e mulheres para criar vacinas, para criar soluções, para trazer conforto. Mas escute isso, eu não ignoro. Existe ciência médica, existe a ciência da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Eu entendo tudo isso, mas preste atenção. Quando a ciência não funciona, a interferência espiritual está funcionando. Então, se a terapia medicamentosa não tem uma solução, se a terapia psiquiátrica, nós temos aqui psiquiatra extraordinária da nossa igreja, doutora Anne é extraordinária, trabalha comigo em libertação há muitos anos. Doutor Jaime e doutora Lilian são psicanalistas que trabalham em nossa igreja no Ministério de Libertação, no Freedom. A ciência ajuda e socorre você. E muitas vezes remedia. Mas existem quadros que esses quadros a ciência não vai ajudar em nada. Então você tem que pedir socorro ao Senhor. E por último, sintomas físicos, são enfermidades sem diagnóstico médico claro, em grande quantidade, pressão na cabeça, desmaios, queimação nas pernas, dor no estômago, fisgada na coluna, quadros alérgicos, feridas que não fecham e tremedeiro. Foi no médico, não deu certo, pode ter certeza. Essa questão física é uma operação maligna na vida da pessoa. Eu vou encerrar por aqui.
Hoje você viu as 3 formas de ataque das trevas. Talvez você tenha pessoas na tua casa sofrendo com isso. Talvez você esteja sofrendo com isso. Então, procure uma igreja próxima à sua casa. Não viva sem pastor e sem igreja. Isso é a causa da tua proteção espiritual. Não vai viver em igreja que não obedece à palavra de Deus, que não se importa com a palavra de Deus, que não busca o Espírito Santo de Deus, que não busca a Deus com todo o seu coração, tua alma e teu entendimento. A libertação que é para todo mundo que crê e para todo mundo que quer. Você só vai ser liberto quando você quiser ser liberto. Se você quiser romper com o vício, você vai romper com o vício, começando de hoje, de agora, não é de amanhã não, jogando fora. Se você quer romper com iniquidade, com tentação, você tem que aprender a dizer não. Nós, da Igreja Batista do Bom Retiro, existimos para abençoar a sua vida. E eu sei que Deus falou muito com você hoje, e eu te trouxe algumas experiências. Eu tenho, logicamente, por ter vivido mais de 20 anos dentro da realidade da libertação e batalha espiritual, a gente tem muitas experiências que a gente coleciona e ao longo do caminho a gente vai ministrando seu coração. Semana que vem, eu vou falar para você como lidar com uma pessoa que está sofrendo, como lidar, vou dar uma solução. Você não pode perder, vai abençoar a sua vida. Amém? Quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor enviou o teu Filho Jesus para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir portas de prisões, para dar vista aos cegos e anunciar o ano do perdão. Aqueles que ouvem essa palavra são pessoas que precisam da liberdade que teu Filho trouxe. Se pois o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Tira a mente do teu povo de todo o calabouço de mentira, de tentações, de opressões e de prisões espirituais. Pai, dá inteligência e sabedoria para os teus filhos, para que eles corram e recorram a homens e mulheres de Deus. Gente hoje do Brasil e de fora do Brasil, gente aqui de Curitiba e gente de fora de Curitiba que precisa dar resposta do Senhor para os seus problemas, suas lutas, suas dores, que eles estão carregando há anos, Pai, que vem trazendo dos seus pais, que vem transmitindo para os seus filhos. Pai, traz o teu socorro, ensina os teus filhos a clamar no sangue de Jesus, na promessa da aliança de Cristo. E em nome de Jesus, Deus, repreende todo o espírito imundo na vida deles. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. E até semana que vem. Aliás, domingo que vem, temos culto às 10 da manhã. Você que quer vir presencialmente, você deve baixar o aplicativo IBBR Curitiba e se inscrever, porque nós temos ordens sanitárias do governo que nós estamos obedecendo. Então, nós temos espaço aqui normalmente para em torno de 650 a 700 pessoas, mas ultimamente só podemos atender 110. Então, o culto é só pela manhã, domingo. Você se inscreve e venha nos visitar, você que está aqui perto. Fica com Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fica com Deus. Paz.